boa. Jesus é um professor. Jesus é um mestre. Jesus é um Deus, é mais um Deus. Tem religiões, ele tem 1000 deuses. E Jesus é um Deus, mas é mais um Deus. Jesus é bacana demais. Ele é uma alma evoluída. Mas será que é só isso? Para você, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? E aí, com essa resposta dos discípulos, Jesus volta novamente a eles e pergunta: mas e vocês? Vocês que estão intimamente comigo a todo dia, que me conhecem na intimidade, quem eu sou para vocês? E aí Pedro então responde: Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo aqui na terra. Em outras palavras, ele está falando: Senhor, Tu és o único Senhor e Salvador das nossas vidas. O Senhor é o Deus nessa terra, não há outro como o Senhor. E aí Jesus responde: de fato, dissestes bem, não foi tu que falaste, mas meu Pai te revelaste. Porque de fato, para você ter essa revelação, só se você tiver uma intimidade, um quebrantamento, para reconhecer que Jesus é o único Senhor da sua vida. Porque senão você vai estar aqui a resposta do mundo: é um mestre, é mais um. Mas por conta desta resposta de Pedro, Jesus então afirma o que nós lemos. Então, por causa disso, Pedro, e ele se estende aos discípulos e hoje se estende a nós: eu te darei as chaves do reino dos céus. E aí Pedro então e os apóstolos, e nós hoje podemos tomar posse dessa chave. Mas você sabia que você não precisa morrer para entrar no reino dos céus? Porque o reino ele começa aqui na terra. Às vezes a gente pensa que receber as chaves do reino, então quando eu morrer, eu serei salvo e irei para o reino. Mas o reino começa aqui, na terra. Quando você aceita Jesus, quando você reconhece como Senhor e Salvador, você recebe as chaves. Mas o reino ele tem vários cômodos, o reino tem várias dependências. E você pode desfrutar dessas dependências aqui na terra. Por que Jesus falou as chaves? As chaves no plural. Porque o reino tem vários cômodos. Muitas pessoas têm o pensamento errado de que agora eu estou salvo, agora é esperar o dia do arrebatamento. E aí vai viver de qualquer forma, né? Mas quando recebo as chaves, eu me torno cidadão. E eu tenho por direito os benefícios do reino. Porque agora eu sou cidadão do reino. Porque se o objetivo fosse somente a salvação, a partir do momento que eu aceitasse Jesus, eu seria arrebatado. Aceitei Jesus, cumpri o propósito, eu sou arrebatado. Mas não. Você pode agora, em vida, reinar e ter os benefícios do reino. E eu quero trazer então para a igreja algumas chaves para eu poder tomar posse desse benefício. Porque uma hora eu era escravo, eu era preso, eu estava no mundo, eu era dependente do mundo. A partir do momento que eu aceitei Cristo, eu me tornei cidadão do reino. Eu recebi as chaves do reino. E agora eu posso usufruir. Mas às vezes nós não sabemos como usufruir disso. Porque uma coisa é eu ter a chave, outra coisa é eu saber usar a chave. Alguém aqui já aconteceu que você está em casa, de repente você abre a gaveta e acha uma chave. Você se pergunta: para que serve essa chave? Essa chave abre o quê? O que eu faço com essa chave? Mas você tem a chave, você recebeu a chave, mas você não sabe para que serve, não tem utilidade. Então não adianta ter a chave, mas você precisa saber como usá-la, você precisa ter o segredo da chave. E a primeira chave que eu queria trazer à igreja essa noite é a chave do conhecimento. O conhecimento é uma chave poderosíssima para a gente poder desfrutar dos benefícios do reino de Deus. Porque a palavra de Deus diz lá em Oséias: o meu povo perece por quê? Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Não adianta eu ter a chave, se eu não conheço, se eu não sei como usar, eu vou perecer. Às vezes eu tenho uma chave que abre um tesouro, mas eu não sei como abrir, eu vou perecer. Conta uma história que uma pessoa
pastor ele precisava fazer uma viagem. E essa viagem ela era muito cara. Era uma viagem de 30 dias de navio. E ele vendeu quase tudo que tinha e comprou então essa passagem. E chegou o dia da viagem, ele se programou e ele pensou: não, como são 30 dias, eu vou preparar um alimento para eu poder suportar os 30 dias. E no dia da viagem então, ele levou os mantimentos. Aí ele fez lá uma farofinha, um cuscuz, um mococozinho. E ele levou para a viagem, porque ele pensava: não, vou ser 30 dias em alto mar, eu vou levar alimento para isso. E assim fez. Só que todo dia os comissários passavam nas cabines e falavam: olha, gente, a refeição está servida. Quando era meio-dia, pessoal, o almoço está servido. E ele: não, muito obrigado, já tem um alimento. E foi assim, dia após dia. Só que ele não contava que mais ou menos ali pelo 7º, 8º dia o alimento dele ia acabar. E aí ele passou: falou: meu Deus do céu, e agora ainda falta 20 dias e o alimento já acabou. O que eu vou fazer? Se essa passagem foi caríssima, imagine o alimento. Se eu for comer aqui 20 dias, não vou ter como pagar. Eu vou segurar. Ele segurou mais um dia, 2 dias e não conseguiu se segurar por mais tempo. E ele pensou: rapaz, quando o rapaz vem avisar que tem um alimento, eu vou ver o que eu faço, mas eu não vou morrer de fome. E aí, quando chegou no outro dia, o comissário bateu na porta: olha, o café está servido. E aí ele chamou o comissário e falou: ô amigo, é o seguinte, eu trouxe um alimento aí para os dias, mas acabou. Como é que a gente faz aqui? Porque eu não tenho dinheiro para pagar. Mas qualquer coisa, no final do destino lá eu pago, ou eu trabalho, o que eu faço aí? Como é que eu vou fazer? Mas você me ajuda? Não, mas eu não estou entendendo isso. O seu ingresso ele já dá direito a todas as alimentações. Você tem direito a tudo, está tudo incluso. Como é que é? Sim, você paga o ingresso, está tudo incluso. Aí, irmão, pensa na alegria. Quando ele descobriu, quando ele teve o conhecimento do direito dele, aí também não passava nada. Café da tarde, venha, biscoitinho, venha, sobremesa, vem. Ele começou a usufruir, mas ele não tinha esse conhecimento antes. E eu queria falar para a igreja essa noite: o preço mais alto, Jesus já pagou por cruz. Já foi pago. Você não tem mais que pagar nada, já está tudo incluso. A palavra dele diz que ele já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas angústias, todas as nossas enfermidades, já está pago. Mas por eu não ter conhecimento, às vezes eu pereço, eu não usufruo dos benefícios do reino, porque eu não tenho conhecimento. Por isso que a palavra de Deus diz: meu povo perece por falta de conhecimento. E aí eu queria trazer no rebote a segunda chave, que é a busca da palavra. Irmão, você falou: eu preciso ter conhecimento. Como eu vou conhecer? Como eu vou buscar? Através da palavra. A palavra é a maior fonte de conhecimento. Esse livro é o manual da vida. A palavra de Deus diz lá em Salmo 119: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É o que? É a tua palavra. É a tua palavra. O que isso significa? Eu estava na escuridão. Quando eu estava no mundo, eu estava na escuridão. Eu não sabia para onde eu ia. Eu estava andando de olhos fechados, eu estava no escuro. Mas a partir do momento que eu tenho conhecimento da palavra, vem como uma luz. Eu começo a clarear minha mente, eu começo a entender, eu começo a ter conhecimento do propósito de Deus na minha vida, do que Ele tem para mim. E tudo fica mais fácil. É por isso que quando a gente entrega a vida a Jesus e se converte, a gente olha para trás e fala: como é que eu não enxergava isso antes? Já aconteceu contigo? Rapaz, quando eu olho o que eu era antes, como é que eu não enxerguei isso? Parece que eu estava com a venda nos olhos, porque você estava na escuridão. Mas a partir do momento que você vem e conhece a palavra, ela se torna luz, e você passa a entender. Então, para eu poder entrar em outros cômodos mais altos, eu preciso ter conhecimento. E para ter conhecimento, eu preciso da segunda chave, que é conhecer a palavra. Interligado na palavra, eu tenho a terceira chave. E essa chave ela é essencial para a gente poder romper dentro do reino de Deus, que é a fé. A chave da fé te dá poder, te dá liberdade para adentrar em lugares mais altos. Porque
entenda que o reino, ele não é apenas o pátio. Imagina comigo hoje um reino. O reino, ele tem muralhas. E eu aceitei a Jesus, então eu recebi as chaves do reino. Eu já estou salvo. Eu estou no reino. Mas quando eu lembro de um reino, o reino, ele tem o quê? Tem um castelo. O reino tem enfermaria. O reino tem a sala dos tesouros. O reino tem a dispensa. O reino tem o aposento real. O reino tem o salão de festas. O reino tem dependências. E é por isso que eu entro na presença de Deus. Estou salvo, mas eu estou buscando por uma cura. Então eu preciso da chave da enfermaria. Eu preciso da chave do hospital do reino. Eu já entrei no reino, mas eu preciso acessar outras dependências do reino. E é com essas chaves, com esses segredos, que eu vou conseguir. E a fé é uma chave que destranca esses pontos. Você me entende? Entende? E a palavra de Deus diz que, como que eu vou aumentar a minha fé? Como que eu vou reforçar a minha fé? Porque ela está atrelada à segunda chave. Qual é a segunda chave que eu falei agora? A palavra. A palavra de Deus diz em Romanos que a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Então entende que você tem um bolo de chaves, um molho de chaves, e as chaves elas estão interligadas. Você abre o portão, você vem com a segunda chave e abre a garagem, você vem com a terceira chave, você entra dentro da casa, você vem e abre o quarto da casa, e você vai entrando no mais íntimo. As chaves elas são assim. Porque a palavra diz que sem fé é impossível, irmão, agradar a Deus. Então sem fé é impossível. Então eu preciso dessa chave que é a fé, porque senão é impossível. E como que eu tenho a fé? Através da palavra. Porque a palavra me diz que a fé ela é a certeza de que das coisas que ainda não vemos. A fé é a certeza das coisas que ainda não aconteceram. Mas eu tenho fé. Porque a fé ela não é que você ouvir os noticiários. A fé não é que você ouvir as perspectivas do mundo. Porque se você ouvir isso, de fato, a sua fé vai lá embaixo. Ah, irmão, mas o noticiário diz que a guerra aí está um terror, esse ano vai ser péssimo. Mas a fé não vem por ouvir o noticiário. Ah, mas o meu vizinho é entendido. Ele falou que esse ano aqui a economia vai ser complicada. A fé não vem de ouvir seu vizinho, a fé vem de ouvir a palavra. E a fé é a certeza daquilo que não vemos. Eu ainda não vi, eu não tenho ainda a realidade, a confirmação, mas eu tenho fé de que vai acontecer. E essa chave te dá poder para usufruir, mesmo sem ainda não acontecer. Você entende? E aí eu queria entrar para a quarta chave. Eu quero ser breve, mas eu quero que você entenda que eu tenho a chave do conhecimento. Eu tenho a chave da palavra que aumenta o meu conhecimento. Eu tenho então a terceira chave, que é a fé, que reforça o meu conhecimento. Mas de nada adianta se eu não tiver a quarta chave, que é a perseverança. A palavra de Deus diz em Mateus 10: odiados sereis pelo meu nome, mas todo aquele que perseverar será salvo. Se você não perseverar, você não vai conseguir chegar até o fim. E é por isso que a gente às vezes aceita Jesus, reconhece, e a gente recebe um bolo de chaves, um molho de chaves, e a gente começa então a entrar no reino. E a gente tem necessidades, porque a palavra de Deus diz que no mundo teríamos aflições. Todo mundo passa por problemas e de fato a gente precisa estar sempre buscando a presença de Deus para nos ajudar a reverter esses problemas. E não é errado pedir. Deus ele disse: procura lembrar-me para que entremos juntos em juízo. Não que ele se esqueceu, mas que ele quer saber se de fato você precisa daquilo. Porque quantos aqui lembram o que você escreveu naquele panfleto dos primeiros 12 dias? Você lembra? Já estamos no mês 5 praticamente. Você lembra o que você escreveu?
gente esquece, né? Aí Deus ele vem e fala assim: olha, então faz o seguinte, me lembra do que você precisa, para a gente poder entrar junto em juízo, para eu poder liberar você. Aí eu não lembro. Aí é importante. Você não lembra. Mas Jesus sabe, Deus ele sabe. Mas ele me mostra, ele me instiga a estar sempre buscando, a não esquecer, a perseverar. E a perseverar até o fim. Porque as misericórdias dele, ele se renova a cada manhã. E a gente recebe bênçãos de Deus não porque a gente é merecedor, mas porque as suas misericórdias se renovam. A palavra diz: qual é o pai que se o filho pedir um pão, ele vai dar uma serpente? Qual é o pai que se o filho pedir um ovo, vai dar um escorpião? Não é um pai que faria isso. Muito menos o Pai Celestial, que tem coisas maiores para nós. Então eu tenho chaves, e eu começo a conquistar, e eu começo a entender os segredos da chave, e eu começo a entrar em cômodos. Mas cuidado, porque às vezes a gente entra em um cômodo e consegue aquilo que a gente está almejando, e aí eu consigo então chegar na sala dos tesouros, e agora eu começo a prosperar, eu começo a enriquecer, e aí eu pego então tudo que eu preciso. Mas aí eu me esqueço de permanecer no reino, e aí eu saio do reino com os espólios que eu tirei, com aquilo que eu conquistei. Eu não persevero. Aí eu olho e falo: mas por que tem gente que conheceu a palavra e hoje se desviou, hoje se esfriou? Ele conseguiu bênçãos, ele conseguiu até mudar de vida, ele conseguiu uma cura, mas em vez de ele perseverar, hoje ele saiu, porque ele já conseguiu o que ele queria, ele não perseverou. Mas a palavra diz que eu preciso perseverar até o fim. Para quê? Para ser salvo. Porque se eu só tiver as chaves, só tiver os benefícios, mas eu não perseverar, eu não serei cristão. E a palavra de Deus fala: de nada adianta ganhar o mundo e no final perder a minha alma. Então a quarta chave é muito importante, que é a perseverança. E como que eu consigo perseverar? Porque eu não estou falando que é fácil. Eu estou dando chaves, eu estou dando segredos. A palavra de Deus diz que só tem um caminho que consegue nos ajudar a perseverar, que é a quinta chave, que é a chave do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eu sinto muito de dizer, mas você não vai conseguir. Se você tentar pela força do seu braço, se você tentar porque você é inteligente, porque você tem condições, eu sinto te dizer, mas você não vai conseguir. Eu preciso da quinta chave, que é o Espírito Santo, porque ele é o meu consolador. É ele que, quando eu não consigo orar, é ele que, com gemidos inexprimíveis, ele intercede por mim. Sabe aquele momento que você apenas dobra o seu joelho, você não sabe o que falar? O Espírito Santo está intercedendo por você. Você não tem mais forças, mas o Espírito Santo está intercedendo por você. E é por isso que você consegue perceber. Sem ele é impossível. A palavra de Deus ela diz: quando descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis o quê? Poder. Mas não é poder de ser o poderoso. Ah, eu sou o poderoso. Não, é poder de você poder fazer. Porque sem ele você não ia conseguir. Agora você vai receber o quê? Poder. Você vai ser capacitado, você vai conseguir fazer, chegar até o fim. Mas para quê? Só para usufruir? Não. O versículo termina: e sereis minha testemunha. Você vai receber o Espírito Santo, você vai ter poder para seguir em frente. Mas para quê? Para ser testemunha. A testemunha não é só para você dar um panfleto ou falar de Jesus, mas testemunha para você ser prova. Quando tem uma audiência, se eu tenho uma audiência e eu quero provar algo que eu faço, eu chamo de testemunhas. E eu sou testemunho de quem? De Jesus. Então Jesus vai falar: olha, o que eu estou falando aqui é verdade, o reino é verdade. Está aí, ó, minhas testemunhas. E eu tenho que ser então testemunho de Deus, de Jesus. Eu tenho que ser a prova verdadeira do que ele está falando é verdade. E como que eu sou testemunho? Com a minha vida, mostrando com a minha vida que isso é verdade. Testemunha não prova da boca para fora. Se você chegar no juiz e falar, só falar, ele vai falar: mas
Cadê as provas, as evidências? E a nossa evidência é a nossa vida. Porque de boca é fácil. De boca eu falo o que eu quero. Mas uma coisa é a evidência. Então eu tenho que ser testemunha das evidências. Existe uma sexta chave. E às vezes a gente não sabe usar essa chave. E por não saber usar, a gente às vezes usa ela sem até intenção, de forma invertida. Que é a chave do perdão. A chave do perdão. Lembra que a gente leu o versículo 19 e ele fala assim: dar-te as chaves do reino dos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu, e o que ligares na terra será ligado no céu. Essa palavra desligar e ligar, ela no original ela é destrancar, destravar ou travar. Então quando eu leio ligar e desligar, eu estou lendo trancar e destrancar. Mas você sabia que quando você não libera perdão, você está trancando o acesso às dependências do reino de Deus? Mas simplesmente não liberei o perdão. Pois é, mas por você não liberar, se você não está trancando, se você não está destravando, você está o quê? Travando. Você está travando. Isso é sério. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Marcos. Essa eu faço questão de abrir. Marcos 11, versículo 25 e 26. Marcos 11, 25 e 26. Para você ver quão sério é isso. Amém? Olha o que a palavra diz. E quando estiverdes orando, o que eu estou fazendo? Orando. Ô papai, ouve as minhas orações. Você sabe o que eu preciso. Eu estou orando. Eu estou pedindo, eu estou conversando com Deus. Mas ele continua, ele fala assim: se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoai. Por quê? Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Mas eu estou orando. Mas a palavra de Deus diz: se você tiver algo contra alguém, você sabe, mas você tem que ir lá e liberar perdão. Porque se você não liberar perdão, o Pai também não vai te perdoar. O que significa? A sua oração não vai passar do teto. Eu não entendo por que eu oro, e às vezes eu não consigo entrar no reino, nessa dependência que eu tanto estou buscando. Porque em vez de você destravar, você está travando, sem saber, porque você não liberou o perdão. Isso é muito forte. Lembra a primeira chave? Conhecimento. Às vezes a gente pensa, por falta de conhecimento, que isso é tão simples. Isso é besteira. Mas se fosse besteira, não estaria no Pai Nosso. O que o Pai Nosso diz? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E você pede: o Pai Nosso que está no céu. Só que aí chega uma hora que você não se dá conta. Ele fala assim: ó, Papai, perdoa os nossos pecados, mas perdoa conforme a gente tem perdoado os nossos inimigos. Aí Deus olha assim e fala: você quer que eu perdoe? Você está perdoando? Você tem certeza disso? Não, Papai, perdoa conforme eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Sim, é mesmo que eu faça igual que você está fazendo. E a gente faz no automático. Isso é muito sério. Aí às vezes a gente está até pensando aqui, né? Não, irmão, mas aí está tranquilo, porque eu não tenho nada contra ninguém, eu não preciso liberar perdão a ninguém. Na verdade é o meu vizinho que tem um negócio contra mim, mas eu não tenho nada. É o meu vizinho lá que tem uma birra comigo e eu estou tranquilo. Mas olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 5. Não precisa ver, eu vou voltar aqui em Mateus 5. Mateus 5, versículo 23 e 24. Agora ela manda o jogo. Ela fala assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, você está fazendo o quê? Fazendo uma oferta, você está sendo sincero, você está fazendo o que a Bíblia ordena. Você não está fazendo nada de errado, você está fazendo uma oferta.
perante o altar a tua oferta. Mas vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Não, aí fala assim, 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de quê? De que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não é para você, é o teu irmão. Uma coisa é você não saber. Não sei. Pode ter gente que tem uma coisa contra mim, eu não sei. Mas tem situações que você sabe. No íntimo você sabe. Você sabe por que aquele vizinho teve uma briga, você sabe por que aquele parente teve uma briga. Você sabe. Então, por você ter conhecimento essa noite, ao trazeres a oferta, se você lembrar que teu vizinho tem algo contra ti, o que você faz? Deixa perante o altar a oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então depois você volta e traz a sua oferta. Porque senão de nada adianta. Você entende? Senão a porta vai estar trancada. Vai estar trancada. Aí você não sabe por que você não consegue acessar. E a palavra, ela nos alerta. Bem-aventurados são os apaziguadores, aquele que apazigua, porque deles são o quê? O reino dos céus, porque eles são herdeiros da terra. Então, bem-aventurado é aquele que libera perdão. Isso faz bem para você. Isso vai, você não sabe como isso vai te liberar, vai destravar as portas por uma atitude de libere perdão. E para fechar a palavra de hoje, eu queria falar da última chave, porque no decorrer dos domingos, com certeza os outros pregadores irão falar de mais chaves, e com certeza irão, às vezes, até adentrar profundamente mais profundo em alguma dessas chaves que eu falei essa noite. Então eu tentei ser o mais breve possível, o mais sucinto possível, mas eu não podia deixar de falar da última chave. Essa chave, a palavra dele diz que a porta que ele fecha, ninguém abre. A palavra de Deus diz que a porta que ele abre, ninguém fecha. Essa é a chave mestra, é a chave das chaves. Essa chave, irmão, é a chave absoluta. Sabe quando você está no hotel? Não sei se já aconteceu contigo, comigo às vezes acontece. Hoje as chaves são magnéticas, né? O cartão magnético. Já aconteceu contigo quando você chegou no quarto para você passar a chave magnética, a porta não abre? Aí você, meu Deus do céu. Aí você tem que voltar lá para a recepção. Porque a recepção é o primeiro andar, você está no décimo, você tem que voltar lá. Mas aí você vê uma pessoa no corredor ali, uma pessoa trabalhando. E aí você pergunta, senhor, você poderia abrir minha porta? E ele puxa então a chave. E essa chave vai lá e abre a porta. Essa chave ela abre todas as portas. Essa chave tem poder para abrir todas as chaves. E essa chave é o nome de Jesus. Essa chave é o nome de Jesus. Por isso que Pedro recebeu as chaves, porque ele confessou no início de tudo: Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo, Tu és a chave que eu necessito, Tu és a chave que eu preciso, Tu és a chave das chaves. E é por isso que eu trago essa mensagem para a igreja. Não busque chaves somente dos benefícios do reino, mas busque acima de tudo o dono das chaves. Busque o chaveiro, busque aquele que tem todo o segredo, busque aquele que pode te dar todas as chaves, aquele que pode te revelar os segredos, aquele que pode abrir a porta. Pai, não tenho força, mas o Senhor tem como abrir a porta, porque a tua palavra diz que a porta que o Senhor abre ninguém fecha. Então busque o dono das chaves. A palavra diz em Atos 4: nenhum outro nome foi dado pelos homens a qual possamos ser salvos, somente através do nome de Jesus. Lembra que eu falei lá da quarta chave, perseverança, ser perfeito, perseverar até o fim, ser salvo? Mas se você não tiver a chave que é Jesus, somente nessa chave você pode ser salvo. Então você tem que perseverar no caminho certo, na chave certa. E eu finalizo minha palavra dizendo, em João 14 diz, ele diz sobre Jesus, que eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, você pode ser bom, você pode ser inteligente, você pode ser rico, você pode ser poderoso, mas ninguém chega até o Pai se não for por Ele, Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de
igreja para ficar de pé. Tentei ser o mais simples possível. E eu gostaria essa noite que vocês pedissem a Deus sabedoria, entendimento para poder entender e saber como usar os segredos dessa chave. Eu queria também aqui aproveitar um momento para perguntar se tiver alguém que em algum momento saiu da presença, que já recebeu essa chave, mas não conseguiu perseverar, às vezes se desviou, se distraiu, ou se tiver alguém que nunca tomou essa atitude de reconhecer como Pedro reconheceu: o Senhor é o único Cristo, o único caminho da minha salvação. Se tiver alguém aqui essa noite que queira tomar essa atitude, que queira levantar a sua mão para receber as chaves do reino, eu vou te dar essa oportunidade. Uma oportunidade de restaurar, uma oportunidade de voltar, e uma oportunidade para aqueles que nunca fizeram essa atitude tomar posse das chaves dessa noite. Tem alguém que queira? Faça isso na sua mão. Essa é uma oportunidade para você, de fato, fazer como Pedro fez: reconhecer Jesus, não como um mestre, não como um professor, não como apenas alguém sábio, alguém que influenciou, alguém que passou nessa terra, mas que você possa reconhecer Jesus como Deus, como um único Deus, como um único caminho capaz de nos salvar. Tem alguém essa noite? Amém? Se tiver, fique à vontade de levantar sua mão. Vamos orar. Papai, Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado, papai, porque o Senhor se revela a nós como o Senhor quer. Obrigado porque o Senhor hoje nos deu capacidade para entender o que o Senhor quer de nós. O Senhor nos deu entendimento, Senhor, e nos mostrou caminhos, segredos para usufruir do mais íntimo do teu reino, Senhor. Meu Deus, nós te apresentamos essa noite aquilo que nós precisamos. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor é dono do ouro e da prata. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor é médico dos médicos. Nós sabemos que o Senhor é advogado dos advogados. Papai, nós sabemos que o Senhor tem todas as causas ganhas em tuas mãos. E é por isso que nós entregamos em tuas mãos. Meu Deus, porque nós não podemos fazer, mas o Senhor pode. Meu Deus, até aqui nós chegamos, mas daqui na frente só o Senhor. Meu Deus, e nós reconhecemos o Senhor como o único Senhor e